valor espiritual da banda, porque existia na cabeça de Naldinho essa ideia de fazer uma banda de rock and roll. Né? Naquele tempo, lá nos anos 80, quando a gente respirava mais aquela coisa da indústria fonográfica e o rock and roll nunca teve essa penetração toda aqui no sertão, Naldinho já sonhava com essa banda de rock. Eu não conhecia até então, e eu encontrei o cara lá num colégio, lá numa gincana, ele com um sobrinho dele e outros adolescentes lá, participando de uma gincana lá, e eu estava participando como concorrente, eu estava cantando uma música de Lennon, Imagine, né, e tal. E aí os caras acharam interessante, eu tinha um contrabaixo e a banda não tinha nada. E aí eu, por mérito de ter o contrabaixo, fui convidado para fazer parte desse grupo. E daí nasceu a ideia de que essa banda seria chamada de Páginas Amarelas, porque tinha de tudo, uma espécie de classificados, digamos, do repertório. No final dos anos 80, aqui em Cajazeiras, no colégio diocesano, alguns jovens criaram uma banda de rock, né? Entre esses jovens tinha um sobrinho meu, eu morava com eles e tal. E aí eu tive a ideia de montar um grupo para ele tocar. E aí eu saí convidando amigos que tocavam guitarra, aí surgiu o baterista. E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer Gilberto, fiquei sabendo que ele tocava contrabaixo, ele topou e a gente montou esse grupo. E nessa época o grupo tocava música da cena nacional, né, das bandas que estavam fazendo sucesso nacionalmente. E até que surgiu um festival da canção aqui em Cajazeiras, Gilberto compôs uma música para esse festival e daí nós começamos a tocar, a montar um repertório autoral. E o surgimento da banda Apocalipse veio aí. Antes tinha um primeiro nome Páginas Amarelas, para esse festival usamos o nome Plasma, porque a banda foi mudando seus componentes, até que eu assumi o contrabaixo e a partir daí nós começamos a banda de fato com o nome Banda Conspiração Apocalipse, tocando um repertório totalmente autoral que vem até hoje, né, 30 anos nessa pegada. Em 88, certo, a gente já acompanhava uma galera que estava participando do Festival da Canção, fazendo um som rock and roll, saca, bem diferenciado. Era, a princípio, conhecida como uma das poucas bandas de rock do interior da Paraíba, certo? Então, conhecemos Páginas Amarelas. É uma banda que foi formada para participar do Festival da Canção, né? E daí não parou mais. E a gente depois migrou para o nome de Plasma, até hoje eu não entendo muito bem porque eu estava ausente na decisão que tomaram sobre esse nome. E essa ousadia, digamos assim, deu resultados, porque hoje a gente tem assim na esteira da nossa banda outras bandas que fazem rock and roll na cidade, que fazem música autoral, mas todo esse processo doloroso de escolher o caminho de fazer música autoral foi bem complicado, porque havia muitas discussões, pessoas queriam, alguns membros queriam tocar aquela música pop, que estava fazendo sucesso no rádio, e você ter que tocar uma música que ninguém conhece, e receber uma meia palma, porque ninguém conhecia a música por ser autoral, isso aí tudo gerou N polêmicas, mas a gente se firmou, adquiriu identidade com relação a essa questão. Conheci Naldinho primeiro, e como a gente gostava muito de Raul Seixas, Naldinho me apresentou a Gilberto. E quando eu descobri o Gilberto tinha tudo de Raul, de fita cassete. E começamos a fluir ideias. Eu também sou desenhista. E quando a gente se juntou, foi logo criando músicas, né? No começo a gente tocava só covers de Raul, Legião Urbana, e tocávamos em vários cantos da cidade e também em outras cidades do interior. Até que
que resolvemos cantar só músicas nossas, né? E a partir daí começou a pouca gente ir nas nossas apresentações, só alguns chutadores de terra, mas com o passar do tempo o pessoal começou a assimilar as nossas músicas e começou a coisa a ficar séria, até a gente participar de festival em João Pessoa. Foi uma época muito produtiva e grandes clássicos, né? Clássico porque realmente teve uma grande importância, proporcionalmente, né, claro, mas assim, dentro da região ali foi muito importante. E, bom, música de concertação, a gente, como qualquer jovem, estava sempre revoltado com alguma coisa. Quando a gente surgiu no final dos anos 80 e anos 90, ainda tinha a cena forte do rock nacional, as rádios ainda tocavam uma música brasileira, uma música que influenciava positivamente, no meu entender, as gerações. E o rock nessa época estava super evidente no Brasil e não tinha como não influenciar a gente aqui também em Cajazeiras. E aí com o surgimento dessa banda, foi uma coisa bacana porque muitos jovens e crianças que estavam já ouvindo o rock and roll através do rádio passou a acompanhar a gente nos ensaios, nos shows, e isso instigou muitos deles a criarem seus próprios grupos. Então começou a fortalecer uma cena do rock que tem reflexo hoje em dia. Acho que a gente tem em torno de 9 bandas de rock na cidade, nós temos festivais de rock and roll na cidade, e a banda Apocalipse tem essa importância de ter influenciado o surgimento dessa cena musical rock and roll aqui em Cajazeiras. Aí surge depois a banda Apocalipse, que foi formatando toda uma cena, todo um leque do grande movimento que foi o rock and roll em Cajazeiras, certo? E a Conspiração Apocalipse, né, inclusive esse nome é interessante, porque quando eles foram gravar o CD, teve um lance que teve um problema com o nome de uma banda já existia, já com o nome Apocalipse, eles tiveram que colocar Conspiração Apocalipse, né, e foi gravado CD. Por exemplo, a gente era da turma Altar de Sacrifícios, isso em 88, né, e essa turma, ela sempre seguiu os passos do Apocalipse. A gente ia para os ensaios, a gente ia para os shows. Para nós que temos banda hoje em Cajazeiras, o Apocalipse sempre foi a inspiração para que nós possamos manter as nossas bandas vivas, certo? A gente tem um evento desde 97, por exemplo, que é o Caja Rock, né? E tudo isso foi motivado por essa galera, né, do movimento rock de Cajazeiras que surgiu através da Páginas Amarelas. Sem Apocalipse, né, a gente não teria essa cena que tem hoje tão forte, né, e tantas bandas boas que já existem aí, tá, até hoje. Comportamento Zero, Danos Morais, Epidemia, Baião de Doido. E o Apocalipse foi o pai da criança, foi quem inspirou o surgimento de todas essas bandas. Fiz parte da banda Apocalipse no comecinho dos anos 90, guitarra base, e cantava também. Essa formação era Fabiano na bateria, Fabiano Lira, né, na bateria, estava com 16 anos na época, 15, 16 anos, bem jovem. Naldinho Braga no contrabaixo, também um patrimônio da Paraíba, de talento. Gilberto Álvares, o profeta do caos, um dos maiores letristas que eu já conheci, meu padrinho, uma figuraça de conhecimento, um grande artista também, projetista, desenhista, pintor de artes plásticas. O Rocha Rochedo, que, enfim, deixa muito saudade, que era outro paizão também para mim na época. Rocha já tinha
Acho que Gilberto já estava com uns 30 e poucos anos para frente, sei lá, quase 40, e era como se fosse um menino de 15, né? Então eles praticamente cuidavam de mim e do Fabiano. Na nossa geração, acho que a gente não teve como não se identificar com a banda Apocalipse, né? Porque a gente vivia um momento, né, de transição, né, do período de ditadura para o período da redemocratização, e a banda era como se fosse a trilha sonora desse momento, né, cara? A gente foi muito influenciado pela banda Apocalipse também, né? Que foi influenciada por outras bandas que viveram esse momento também. Exatamente. Mesmo porque, se lembrar, atualmente não, você consegue ver todas as bandas que estão em evidência no mundo, mas naquela época não tinha como a gente saber quem estava em evidência, não. A evidência que estava aos nossos olhos era a banda Apocalipse. Então a gente seguia a banda Apocalipse. Aonde eles tocavam, a gente seguia. Eles já tocaram em festivais de música, de Cajazeiras. Festival da Canção. Festival da Canção. Então, meu contato com a banda Apocalipse não aconteceu ao vivo, assim, porque eu moro em Cajazeiras há 15 anos. Portanto, não acompanhei o nascimento e o crescimento da banda, mas meu contato com a banda Apocalipse aconteceu na internet, quando eu assisti um show histórico no YouTube, em que a banda tocou na Praça João Pessoa, fez um tributo lá, se não me engano, a Freddie Mercury. As pessoas podem procurar um vídeo no YouTube, que é um momento em que eles tocaram numa campanha de prevenção da AIDS, né? E foi um momento muito legal, assim, cara, na Praia João Pessoa, assim, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida como roqueiro, né, cara? Foi esse show do Apocalipse na Praia João Pessoa. E foi justamente também, se eu não esteja enganado, foi um tributo a Freddie Mercury e Cazuza. Essa música é da gente, hein? A letra do Gilberto é a música que mais marcou toda a banda Apocalipse. A partir de então eu me interessei por conhecer a banda e por conhecer o disco da banda, e o Apocalipse me introduziu a não só outras bandas de Cajazeiras, mas me introduziu também a outros subgêneros do rock. E também passei a ouvir outras bandas da cidade, bandas que nasceram, como muitos já falaram aqui, nasceram graças ao Apocalipse, a Comportamento Zero, enfim, bandas mais recentes como a Epidemia, que talvez não existiriam se não fosse a influência do Apocalipse. E eu sempre ressalto que o rock cajazeirense nasceu com a banda Apocalipse. O pouco que eu lembro quando era criança do Apocalipse era de alguns ensaios que rolavam na casa de Gilberto,
E eu passava muito tempo ali observando como é que funcionava aquela sistematização de banda, né? Baixo, guitarra, bateria. Eu não lembro se nesse tempo existia alguém que tocava teclado, porque tem algumas músicas de Apocalipse que Gilberto preenchia. Mas eu lembro assim de que toda vida que rolava um ensaio lá na casa de Gilberto era um motivo de festa, né? Uma confraternização. O pessoal sempre se juntava para poder reunir as famílias e fazer música. Uma determinada época, cada um literalmente foi buscar outros rumos, sabe? O que acabou meio que dando uma pausa bem grande no Apocalipse. Então Gilberto foi morar no Ceará, Naldinho Braga foi morar em João Pessoa para fazer seus projetos lá no campo acadêmico. E assim, esse período meio que deu uma esfriada boa nas questões dos ensaios e tal. E eu fiquei meio que como filho de um dos fundadores, eu fiquei meio que sem uma referência, sabe? Muito tempo depois, eu carreguei junto com esse gás de ensaiar, de montar uma banda, tudo isso foi meio que influência do Apocalipse, do Naldinho Braga. E eu fui fazendo as minhas histórias também, até que eu comentava assim, de vez em quando que seria massa, assim, uma volta do Apocalipse. Às vezes eu tocava algumas músicas assim, do Apocalipse, imaginando como é que era eu tocando essas músicas, sabe? E acabou acontecendo. Ainda gosta da gente, né? Então assim, acho que foi 2016 que a banda resolveu voltar às atividades, infelizmente com apenas 2 dos integrantes originais, né? O Gilberto e o Naldinho Braga. Bom, eu conheci o Apocalipse nos meus 15 para 16 anos, aqui no NEC, eu sempre vi eles ensaiar. E foi algo que me influenciou bastante. Eu já gostava de rock and roll e quando eu vi uma banda aqui em Cajazeiras fazendo isso ao vivo assim perto, com as letras que eles possuem, a pegada de rock and roll que eles têm, isso me influenciou bastante. E com o passar do tempo eu fui me envolvendo cada vez mais com a banda, né, com o tipo de som que eles faziam. Com o passar do tempo, eu já estudante da universidade, montamos uma banda lá na universidade, com o professor Pacheli Gugel, com o João Neto, com o Samara, e chamada Arlequim. E a partir daí eu tive um contato mais próximo com o Apocalipse. Pacheli era guitarrista do Apocalipse, a banda estava um pouco parada, e nós montamos o Arlequim. O que eu acho que o Apocalipse ele marca aqui pra gente, na cena local, é que é possível você montar uma banda, é possível você fazer você mesmo a história e com qualidade mesmo, né? As letras que Gilberto carrega consigo são canções de uma profundidade grande e que com certeza Gilberto se configura como um dos grandes poetas no rock and roll que eu conheço e que influenciou muita gente. Muitas bandas nasceram a partir do Apocalipse, da presença do Apocalipse aqui na nossa cidade, inclusive aqui no topo. Eu conheci o Apocalipse em 2003, quando eu entrei no curso de História da UFCG, em Cajazeiras, e quem me apresentou foi Pacheli, né? Assim, e a mim, particularmente, ele mostrou a letra de Modus Vivendi, e eu já senti um impacto muito grande, assim, bem de cara, pela inquietação que trazia, né? A gente, lá no ápice dos 20 anos,
e com esse mundo de inquietação, de descobrir. Então eu já senti um impacto muito grande. Mas o grande impacto foi quando eu vi o Apocalipse pela primeira vez na Praça do Rock, em Cajazeiras, no Carnaval, né? Quando eu vi aquele monte de doido junto, cantando aquelas músicas, eu entendi que era aquele lugar do mundo onde eu queria estar. E que era aquele lugar que não era necessariamente no centro das coisas, era nas margens, mas era naquele aceiro ali que eu queria estar, com a galera me juntando, me inquietando e resistindo junto, sabe? E eu tenho muito orgulho de, ao longo desse tempo, ter apresentado o Apocalipse para muita gente, pessoas sensíveis à música, porque o Apocalipse sempre foi um grande trunfo, né? Porque qualquer pessoa que tem mais sensibilidade com música entende a força de resistência, de poesia, de contestação, de luta, né? Que a música do Apocalipse traz, que, no meu entendimento, tem muito da subjetividade de Gilberto e por trazer muito dessa inquietação dele. É uma música para você ouvir em qualquer lugar do mundo. Desde quando foi feita, lançada lá atrás, até hoje, as letras são muito pertinentes. É um som muito pertinente, é um som muito cru, é um som muito... que diz muito da gente, né? A respeito das influências, ou porque, por exemplo, um cara como eu, que tem uma origem rural, termina bandeando para o lado do rock and roll. Na verdade é o seguinte, eu ainda sequer tinha vindo da cidade estudar, eu fui alfabetizado lá no sítio, e alguém deixou um livro lá falando sobre os Beatles, etc. Eu não sabia quem era Beatles, que país pertencia, e me fascinei com aquilo. E com a vinda para a cidade, a gente teve contato com as primeiras músicas dos Beatles e tal. Depois disso aí se desencadeia um processo em que você passa a sofrer influência em todas aquelas bandas contemporâneas dos Beatles, né? E depois vem o rock nacional e essa coisa toda, até o ponto da gente aprender a tocar um instrumento. Cara, é o seguinte, eu lembro que eu guri nos anos 70, eu ouvia muito Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Não que eu parasse para ouvir, eram minhas irmãs que ouviam, tinha aqueles programas aos domingos, e no repertório desses caras, de Roberto, tinha uns rocks, e eu me identificava com esse estilo, diferente de outros que ele cantava, e eu via também muito Raul Seixas. Não porque eu parava para ouvir Raul Seixas, porque tocava no rádio, mas assim, nunca tive, não posso dizer que eu ouvia rock and roll inglês, rock and roll americano, eu ouvia se tocasse no rádio, entendeu? A partir dos anos 80, do rock nacional, foi que eu realmente comecei a ouvir rock and roll, porque gravava as fitas, gostava das bandas, então não posso dizer que tem uma influência assim que veio das bandas da Inglaterra, dos Estados Unidos, entendeu? Ouvia o que tocava no rádio. E tudo que por exemplo, tudo quanto era música americana, eu achava que era rock and roll. Entendeu? Eu lembro que eu comprei, quando eu morava em Campina Grande, comprei alguns discos pops de artistas americanos, achando que aquilo era rock and roll. Depois eu descobri que não era. Mas aí realmente o meu contato com o rock, eu posso dizer que efetivamente passou a existir nos anos 80 com a efervescência do rock nacional. E aí, convivendo com o Gilberto e os outros meninos falavam de bandas inglesas, bandas americanas, aí eu comecei a procurar ouvir. Quando a gente criou o grupo, a gente tocava covers, e em virtude de um festival que surgiu na cidade, Gilberto começou a compor para o grupo. E aí eu ficava pensando, pô, será que Gilberto foi exatamente aí que Gilberto começou a compor, ou se tu já fazia música antes disso? Porque desde o início, depois eu fiz algumas músicas e Jonas fez música, mas a gente pode dizer que o compositor
da banda, o principal compositor da banda é Gilberto, porque o grupo passou, a partir das músicas dele, passou a ter uma identidade sonora e nas palavras que dizem nas letras que terminou vindo das composições de Gilberto. E aí, Gilberto, tu fazia alguma coisa antes? Não. Absolutamente. No início, quando eu comecei a escrever alguma coisa, eu ficava extremamente preocupado em mostrar para os outros que não tinha noção, tinha aquele complexo, os caras não vão gostar, acho que é feia, não dá certo. E a partir do momento em que eu consegui me libertar desse complexo, foi que eu comecei a escrever um pouco. Mas a respeito de ser o principal compositor da banda, eu não acho isso muito verdade. Porque a gente, claro, é todo um processo de todo mundo participa. Né? Eu normalmente, claro, num festival, num outro evento, o autor da música deve discriminar letra, música de fulano, etc. Mas durante um show, por exemplo, eu nunca digo que a música é de minha autoria, da música da autoria de Naldinho, etc. Porque a gente compõe a coisa em grupo, cria em grupo. Então, eu anuncio a nova música da banda. Bom, eu posso ter 40%, 15% de participação no processo criativo, ou até 90%, mas de qualquer forma, a interatividade que há na banda e, acima de tudo, estar afinado com os ideais assim, da banda, para mim é o que importa. Quer dizer, sai ali uma música nova, que é parto de todo mundo, quer dizer, todo mundo participou daquilo ali. E aí essa questão de ser um compositor da banda, eu não acho muito justo, não, sabe? Porque Naldinho dá sugestões, qualquer membro novo dá sugestão, a gente sempre fomenta esse tipo de participação. Vamos participar, o que você acha? Isso está bom? Em suma, é isso. E acho que as letras, as músicas, elas são muito motivadas, a aparição dessas músicas, motivada pelo contexto, sim, daquele contexto que a gente está vivendo, o contexto nacional, ou internacional, ou local, mas nas letras você percebe que é algo que nós estamos vivendo em grande parte socialmente, né? O nosso, como é que se diz? A nossa sociedade, o nosso povo, o nosso país, mas algumas delas são vivências de Gilberto, experiências dele. Até vivência social também. Né? Nós não nos consideramos artistas e tal. Mas, de qualquer forma, mesmo que mediocremente falando, nós sejamos artistas, nós achamos que temos um compromisso social. Por isso, a nossa banda ser um pouco panfletária, por exemplo. Então, a gente não pode ficar indiferente, digamos, à questão social, à atualidade política. Então, a gente vomita essa coisa que a gente sente. Às vezes, uma experiência individual e, às vezes, simbolizando o coletivo, que a massa está passando todo, tá entendendo? Normalmente é isso. Se bem que também, às vezes, a gente foge desse leitmotiv e passa, por exemplo, a explorar algumas coisas assim, tipo uma música, uma baladinha de amor, uma coisa assim, também não faz mal a ninguém, né? A baladinha de amor e cancha de galinha é sempre bem-vinda. Né? É isso. Mas é isso. O processo criativo para você, ele se dá inicialmente em casa, né, Gilberto? Sozinho, e depois a gente vem para o grupo e trabalha as ideias e mais... Dá lapidada. Mas de qualquer forma, qualquer música da gente é fruto de todos, porque a prova disso é o que tem o conteúdo da letra com a identidade de todo mundo. Naturalmente que a música não poderia ser panfletária se Naldinho fosse um camarada acionário. Quer dizer, ela é fruto de todo o pensamento dos componentes. Ao longo da história do grupo, também, além dos nomes, mudou-se muito a formação. E uma das últimas formações éramos eu, contrabaixo, Gilberto, guitarra e voz, Jonas, guitarra e voz, Rocha fazia voz e Fabiano, que era o baterista. Que terminou a última formação do grupo, fomos eu Gilberto e Fabiano, foi aquela formação
do disco. O Rocha já tinha ido embora para João Pessoa, Jonas tinha ido embora para São Paulo, e ficamos nós três. Aí nós fizemos o disco. A chegada de Rocha na banda, porque passou pela banda Ítalo, Johnson, que cantava e tal, mas teve uma menina que ainda tentou cantar com a gente, mas não deu certo. Aí Rocha chegou, Rocha gostava de rock and roll e tal, e chegou, fez amizade com a gente e começou a cantar nos nossos ensaios. E como era um cara legal, foi ficando e terminou sendo parte do grupo, né, integrante do grupo. E era uma referência para quem gostava do grupo, né? As pessoas tinham, assim, como ele era um cara muito simpático e tal, então se relacionava bem com todo mundo. E Rocha terminou sendo uma pessoa importante do grupo. E era um cara que tinha grana na época também, a gente tinha necessidade, alguns problemas de equipamentos, e aí ele podia comprar, ele comprava, ele foi ele que comprou a nossa primeira bateria mesmo, porque a bateria que a gente tinha antes era emprestada, então foi ele que comprou essa bateria, comprou microfones, comprou guitarra para Jonas, então foi um cara, além de cantar no grupo, foi um cara muito importante nesse sentido também. A gravação do primeiro CD do Apocalipse foi muito bom, cara. Lá no estúdio de Marcelinho, no Peixe Boi, né? Gilberto Álvares, com a primeira experiência assim, né? Gilberto lá do interior do Ceará, né? Um cara altamente inteligente e tal, mas tinha essa, sabe como é que essa uma disparidade muito grande, né? Assim, porque a gente pode dizer no dito popular, nós matutos do sertão, mas com intelectualidade, né? Aflorada, assim, com essa coisa do moderno, né? E ao mesmo tempo também conhecendo o estúdio, né? Conhecendo as tecnologias de mesa de som, fazendo parte daquilo, da rotina do dia, de estar ensaiando, de estar podendo trabalhar aquela história de vamos editar, vamos cortar aqui, vamos fazer, porque a gente ensaia e vai lá, faz e tá feito, é assim, né? Então assim, um negócio muito importante para a minha vida, né? Uma experiência única, foi maravilhoso, eu me sinto muito lisonjeado em fazer parte, ter feito parte de tudo isso, entendeu? Tá registrado aí, tocar o rock and roll do Cajazeiras, rock and roll da Paraíba. Então, já nos anos 90, não me lembro exatamente quando, meados dos anos 90, a gente aprovou um projeto na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, né? O FIC, e a gente já estava com repertório autoral para gravar um disco, e com essa oportunidade que a gente teve desse financiamento, nós fizemos o nosso primeiro disco. Nós gravamos em João Pessoa, no estúdio Peixe Boi. Esse disco foi bacana porque hoje ainda a gente escuta depoimentos de pessoas falando sobre esse disco, a importância do disco, a qualidade das músicas. Num desses shows a gente foi tocar em cima de um trio elétrico lá, e que tinha um vazamento de corrente na proteção, no guarda-corpo, e sempre que o cara tocava naquela proteção era aquele choque, né? E nessa época eu fazia o vocal, eu dividi o vocal com Rocha, e Rocha era bem assim, espoletado, aquele cara mais explosivo, e tinha um vereador lá de Souza que estava patrocinando o evento. E o cara estava embriagado e chegava de vez em quando pra gente e tocava na gente. Ele naturalmente com a mão no guarda-corpo eletrificado, ele tocava na gente e pedia pra gente anunciar o apoio dele, a força do vereador fulano de tal dos Anzóis e tal, que está patrocinando o evento. E nessa coisa toda, cada vez que ele tocava na gente era um tremendo de um choque.
E a gente foi levando essa coisa de apoio do vereador fulano de tal, fulano de tal. E em determinada hora a Rocha estava bem concentrado no microfone fazendo o discurso dele, que o cara toca no corpo de Rocha. Rocha toma aquele choque e diz, ai, porra, não vou falar mais porra nenhuma de ladrão nenhum safado aqui dentro. E o pobre do vereador disse, pelo amor de Deus, não precisa falar mais nada. O nosso lugar de ensaio era na casa de Gilberto. Na casa de Gilberto, sábado era sagrado, né? Sábado é dia de ensaio. Ou um ensaio que, naquela áurea, né? Ou a gente ensaiava instigado, aquela semana a gente vinha instigado para tocar rock and roll e depois tomar uma, começar a curtir, acabava numa grande festa, né? Isso se emaranhava pela noite, madrugada e até em alguns momentos amanhecia o dia. Mas e tinha dias que realmente tinha sábados que era ensaio, que nós tínhamos algum compromisso de realmente tocar um show, de pegar música nova, mas essa história de tomar uma na casa de Gilberto, Gilberto cheio da jiriquita, que ele dizia jiriquita e tal, chegou uma hora, cara, que ele pegou a gente de surpresa, dentro da casa dele, no sofá, na sala, ele chegou com uma mangueira ligada, cheia de água, jorrando água para todo canto, molhando a sala, a televisão, não tinha mais... Foi não? Eu lembro que a gente foi tocar em Buqueirão, que é uma comunidade aqui, é uma vila, né? Pertencente ao município de Cajazeiras. E o clube da cidade, o local onde a gente foi tocar, era muito pequeno, muito pequeno. Só tinha uma porta que era de entrada e saída e ficou super lotada, né? A gente rock and roll ali dentro. E eu lembro que tinha um cara com a namorada e ele todo o tempo pedindo pra gente tocar forró todo o tempo. Teve uma hora que ele desesperado, rapaz, hoje é meu aniversário, eu tô com minha namorada aqui, toca um forró pra eu dançar com ela. E quanto mais esse cara pedia pra gente tocar forró, mais a gente tocava repertório, que era tocava o nosso repertório, que era 100% rock and roll. Ou seja, ele estava totalmente fora do lugar certo dele. Tinha um estudante não lembro o curso aqui em Cajazeiras, mas ela era do Icó, que é uma cidade do interior do Ceará. E ela convidou para a gente tocar numa festinha que eles faziam lá. Todo domingo eles tinham, que eles chamavam de assustado, né? Aqui a gente chamava de tertúlia, ela chamava de assustado e tal. Mas acontecia sempre aos domingos, à tarde, num clube. E a gente foi tocar nessa história. E montamos o palco e começamos a tocar. E de repente, cara, chegou um número considerável de rapazes que estavam vindo, esses caras estavam vindo de uma partida de futebol. E eles chegaram nesse clube. Aí eles queriam forró. Queriam forró e a gente tocando só rock and roll e os caras queriam forró. Subiram no palco e tal, de modo que eu comecei a desligar os instrumentos e a gente pegou tudo, entrou nessa Kombi para vir embora, alguns saíram e ficaram balançando a Kombi assim, todo mundo dentro ali e tal. Isso aconteceu lá. Outra vez a gente foi tocar nessa mesma cidade, no Icó, em praça pública. Em um palco e num canteiro da praça, e esse canteiro não tinha grama, só areia. E sempre que a gente ia tocar nessas cidades aqui perto, ia uma galera daqui para ver. Dependendo da distância, a galera ia de bicicleta. Se a gente fosse eu lembro que a gente viajou de caminhão, e um caminhão furgão, e a galera foi dentro desse furgão uma vez. E a gente foi tocar no Icó novamente, era na praça, e a gente começou... Lembra-se, tinha uns 10 policiais que ficaram assim na frente do palco, mais pra lá assim, né, meio círculo assim e tal. E os caras de Cajazeiras, de coturno e tal, começaram a dançar, fazer uma roda e chutando a terra da praça. Meu amigo, o povo da cidade, o número já pequeno de gente que estava ali para ver a gente, saiu e ficou só essa galera de Cajazeiras. E a poeira
da porra, esses caras chutando terra. E toda essa poeira vinha pra cima do palco. A gente tava foda pra gente, mas quem tava vendo lá parecia que era máquina de fumaça, sabe como é? E terminou e os policiais todos assim, a gente falando mal do governo e falando mal da polícia nas letras. Foi uma assim, interessante, uma dessas histórias no INCOR. Olha, eu quero finalizar aqui nesse momento que é importantíssimo a gente dizer isso aí. Naldinho Braga, Gilberto Álvares e Jonas Rocha, amo vocês demais, viu? Vocês fizeram parte da minha vida. É isso aí.